Muito bem, pessoas, cá estamos nós. Lembra de mim? Pois bem, eu sou aquele professor que teve que fazer uma cirurgia. Muito bem, pessoas, cá estamos. Meu nome é Ronaldo Lopes, vocês já me conhecem. Eu sou professor de vocês de Introdução ao Estudo de Direito 2, Hermenêutica, e essa é a aula sobre a teoria dos 4 discursos. Nós já começamos essa aula aí na semana passada e vamos continuar agora, terminando o ponto que eu não terminei. Vocês estão me vendo aqui, vocês já sabem, é porque eu tive que fazer uma cirurgia, ficarei 15 dias fora e deixei esse videozinho para que vocês não me esqueçam. E se por acaso, como eu já disse, eu não voltar, é porque eu morri. E se eu morri e vocês não me honraram com ao menos uma lágrima, vocês sabem que eu volto na tua vida de qualquer jeito. Muito bem, então vamos lá. Teoria aristotélica dos 4 discursos. Na última aula vocês pareciam estar dormindo em alguns momentos, então eu vou relembrar algumas coisas. Então assim, o discurso, os conceitos fundamentais a gente já falou, né? Isso aqui é baseado no livro Teoria dos 4 Discursos, o livro Aristóteles em Nova Perspectiva, do professor Olavo de Carvalho. Se você não é meu aluno e você está ouvindo esse nome, Olavo de Carvalho, você pode ter um ataque histérico, mas não tenha. Leia o livro. Quanto mais você ler o Olavo de Carvalho, mais você vai gostar do Olavo de Carvalho. Se você não gosta dele, é porque provavelmente você não leu absolutamente nada. Bom, então, conceitos fundamentais sobre o discurso. Discurso é um movimento, o transcurso é uma posição a outra. Isso já vimos, as premissas, o propósito do discurso. A etimologia dos termos, o que significa discursar, discorrer, percorrer, atravessar. Discurso é um transcurso de uma parte a outra. Muito bem. Discurso eficaz é quando ele alcança a credibilidade final. Discurso malogrado ou ineficaz é quando ele não consegue chegar àquilo que ele almeja, a credibilidade que ele almeja. O estudante já viu em aula. Relembrando, né? Premissa é aquilo que é tomado como já sabido, admitido, fica aquém do discurso. Os slides estão aí na NetAula, tu pode verificar com tranquilidade todo esse conteúdo. Premissas explícitas e implícitas, nós já falamos, eu não vou me repetir, está tudo aí. Unidade formal é o nexo entre todo o discurso, o nexo que dá coesão a toda a história, enfim, a tudo aquilo que se quer colocar no discurso. O propósito é a finalidade do discurso, e aí a finalidade diz respeito está diretamente vinculada à credibilidade, àquilo que você quer, a modificação que você quer que aconteça no ouvinte. Pode ser mudar uma opinião, que é típico do discurso retórico, receber uma informação, sentir uma emoção, no caso do discurso poético, enfim. A credibilidade é a aceitação da modificação proposta pelo emissor. Credibilidade inicial, credibilidade final, isso tudo é uma lembrança só, nós já vimos em aula, dá uma olhada lá. Lembra que a gente discutiu sobre isso aqui em aula, sobre a necessária credibilidade inicial que tu precisa ter para começar a acompanhar o discurso. Se tu não tem essa credibilidade inicial, tu nem vai se dar o trabalho de entrar no discurso e efetivamente seguir o nexo, transcorrer, fazer o percurso nesse discurso. E a credibilidade final é quando o discurso tem a plena aceitação da modificação. O discurso gera em ti a plena aceitação da modificação que foi proposta pelo discurso, pelo emissor do discurso. Muito bem, os graus de credibilidade, nós já falamos sobre isso, vai do minimamente crível até o maximamente crível, né? O máximo crível seria o certo, o verdadeiro, e o mínimo, o possível. Segmento do discurso é a conveniência humana contingente, ou seja, você pode ir com o discurso até se tornar redundante e não terminar mais. Não te preocupa que agora eu não vou fazer aquilo que eu fiz em aula, até porque o vídeo eu não posso ficar muito tempo, senão você vai desligar. E eu não quero que você desligue, então lembra que o discurso ele pode ir até as últimas conclusões. Já estou começando a fazer tudo de novo, tá? Não vou fazer.
E aqui está o esquema final da tipologia universal dos discursos. Esse esquema aqui está no livro do professor Olavo de Carvalho, que eu recomendei para esta aula, cujo capítulo, inclusive, está lá no PDF, apenas para você ler aquele capítulo que dá essa descrição aqui melhor. Tipos de discursos, estávamos no discurso poético em aula. É aí que a gente parou. A gente começou a falar do poético, chegamos a ver todo o poético. Relembrando, ele simplesmente quer gerar uma possibilidade na tua cabeça. O propósito é gerar uma transformação profunda na tua alma. Tem credibilidade dada pela sua magia. Requer a plena comunidade de língua e linguagem entre emissor e receptor. Ok, isso é óbvio, né? E tu precisa, para receber essa comunidade de língua e linguagem, para receber o impacto mágico do discurso. Esse discurso é fantástico. Ele é o discurso responsável por modificar a tua alma e gerar um universo de possibilidades criativas. Ele é esse discurso que faz com que se desenvolva a tua imaginação. Ele exige por isso mesmo ele exige uma suspension of disbelief, que é a suspensão da dúvida, aceitando as regras do jogo propostas pelo autor do discurso. Você está lendo um livro, um romance, você tem toda uma história que vai ser narrada ali, e uma trama, e você precisa simplesmente aceitar essa trama, aceitar as regras do jogo propostas pelo autor. Se você não aceita, você não entra na magia do discurso, e aí a coisa não acontece. Dá margem a múltiplas interpretações, abre para novas possibilidades, novos esquemas mentais. E aí tem a citação direta do Olavo, da página 83 do livro dele, parte do gosto dos hábitos mentais e imaginativos do público e, jogando com as possibilidades que aí se encontrem, procura criar uma aparência, um simulacro, levando o público a aceitar provisoriamente como verdadeiro, por livre consentimento, algo que admitiu de antemão ser apenas uma ficção ou uma convenção. Apenas para terminar o discurso poético, pessoas, eu já falei da importância dele para a inteligência. Eu quero só fazer uma observação. Vocês sabem que eu trabalho com hipnose clínica, inclusive eu estou gravando aqui no meu consultório de hipnose, e toda uma linha da hipnose muito conhecida, que é a hipnose ericksoniana, veio de Milton Erickson. Inclusive, o Milton Erickson, eu fiquei sabendo do trabalho dele através de um livro do Olavo, lá em 90 e poucos, O Jardim das Aflições, um baita livro. Recomendo a todos vocês que conheçam. Foi daí que eu me apaixonei por hipnose, por incrível que pareça. E foi daí, inclusive, que eu acabei estudando programação neurolinguística, porque nesse livro o Olavo fala sobre programação neurolinguística. E é interessante porque ele fala muito mal da programação neurolinguística, porque efetivamente a programação neurolinguística pode ser usada como ferramenta de manipulação. Claro que eu aprendi isso aí tudo no uso na terapia, como ferramentas para terapia, e o Milton Erickson, ele é o cara que descobriu, através da conversa, portanto, do discurso, e especificamente do discurso poético, a capacidade que existe em cada um de nós de contar histórias, inventar ou relatar metáforas. Contar uma história, e uma metáfora o que é? Ela é uma história que mexe com a tua alma, puro discurso poético, e que promove uma mudança aí dentro de ti e que resolve um problema. Então, Milton Erickson ele descobriu que através de uma história tu podes resgatar um estado complicado que a pessoa tem, um estado problemático, e levar através dos personagens da história a uma mudança interior que inclusive resolve a tua vida. Daí vem alguns autores hoje falando inclusive sobre literapia, a ideia de literatura com uso para a terapia. Essa ideia, na verdade, não é uma ideia nova, ela veio do Milton Erickson, ele não dava esse nome, né? Mas a ideia de literapia ou biblioterapia é uma ideia que veio simplesmente da hipnose ericksoniana. Tudo isso eu estou falando, assim, vocês já viram o quanto eu falei sobre isso em aula e o quanto eu estou falando aqui pelo seguinte, pessoas: se tu queres desenvolver tua inteligência, começa a ler literatura, lê poesia, lê romance,
E claro, também tu busca isso nos filmes, busca isso nas boas músicas que contam histórias, mas especialmente lendo. Tá? Tem um outro texto que eu recomendei a vocês, que está aí para vocês lerem, e tem um exercício para fazer na NetAula, que é o ler um trecho do Homo Videns, que é o livro do Giovanni Sartori, que ele explica a importância da leitura e o prejuízo que é você assistir TV, porque as imagens, eu não vou dizer porquê, mas tem a ver com a formação das imagens na tua cabeça. Lê aí, depois tu me diz. Se tu está vendo esse vídeo aqui no YouTube e quiser os links lá, eu te mando os links onde estão esses textos, coloco, sei lá, na descrição do vídeo, me cobra aí que eu coloco em algum lugar depois. Ok, vamos adiante então. Depois do discurso poético, nós temos... isso aqui eu não coloquei em aula. O último ponto sobre o discurso poético. Quanto à função desempenhada pela linguagem, o discurso poético se utiliza maiormente da função poética e da função emotiva. Funções da linguagem eu não vou falar aqui. Eu deixei uma outra indicação de um outro professor, como eu já falei antes, está lá na NetAula, um professor de ensino médio falando sobre essas funções da linguagem. Isso aqui é uma revisão de assunto do ensino médio, tá? E isso é importante. Dá uma olhada lá nas funções da linguagem, tu vai ver que o discurso poético ele usa muito das funções poéticas e emotivas da linguagem, tá? Discurso retórico, é o segundo discurso. Discurso retórico quer obter algo mais que uma certeza mínima, mas não tende a uma certeza máxima. Ou seja, ele parte de um segundo nível que é o verossímil. Primeiro nível, o nível da possibilidade. O segundo nível, o nível da verossimilhança. O que é verossimilhança? Verossimilhança é aquilo que parece ser verdadeiro e não necessariamente é. Talvez seja, talvez não seja. O propósito do discurso de verossimilhança é influenciar o ouvinte durante um determinado período de tempo para que este tome uma decisão particular. Então, é o típico discurso de político, o discurso da propaganda, do marketing, discurso utilizado por nós, advogados, sim, e ele faz com que a vontade do ouvinte seja igual à do orador, apela à capacidade do ouvinte de decidir, sua liberdade. Então, no discurso retórico, você começa e vai levando o ouvinte, através das premissas iniciais, a que se chegue a uma conclusão e que ele compre a ideia da conclusão e que, mais do que compre a ideia, que a vontade, que se crie dentro da pessoa uma vontade de fazer alguma coisa, de tomar uma decisão, de efetivamente agir, de ter um comportamento determinado, específico. Ele emite sempre uma ordem, um pedido concreto e determinado. Então você fala, por exemplo, você pode falar num discurso retórico, por exemplo, os exemplos vão me surgindo na hora, eu em aula fico mais inspirado, aqui na frente de uma câmera não é a mesma coisa, mas vamos lá. Digamos que você diga assim, vou pegar um exemplo bem tosco, tá? Típico da política. Quando você diz assim, me lembrei da propaganda do Tiririca, quando ele foi candidato a deputado, pela primeira vez. Ele perguntava assim, alguma coisa desse sentido, ele dizia assim, você entende alguma coisa de política? Você não entende? Eu também não. Então vota em mim que eu vou lá e aprendo e depois te ensino. Alguma coisa assim. E por mais idiota que isso seja, faz sentido, tem um ar cômico e leva a pessoa ao voto. Aquele voto, claro, que é um voto de protesto do Tiririca. Vamos pensar numa proposta política mais concreta, do tipo, típico das campanhas eleitorais que levantam bandeiras de movimentos sociais. A pessoa aparece na TV, digamos, uma mulher, e diz assim, sou mulher, estou entrando para a política para defender os nossos direitos. É fundamental que você, mulher, coloque uma representante
das mulheres no parlamento. Então, assim, quando essa mulher, qual é a premissa do discurso dela? Ela chega e diz: eu sou mulher, você também é mulher. O receptor do discurso, ela já pressupõe que é uma mulher. Ela está direcionando essas pessoas, puxando uma identificação, mulher, mulher, e a partir daí, com uma conclusão simples, dizendo: vote em mim porque eu sou mulher e eu vou defender as mulheres, é uma honra ter uma mulher no parlamento, logo eu sou digno do seu voto pelo simples fato de ser mulher. Claro que eu estou dando um exemplo bem bobo, mas não é tão bobo assim, porque eles acontecem. Quantos candidatos já viu dizendo: vote em mim porque eu sou negro, vote em mim porque eu sou pobre, vim da periferia, vote em mim porque eu sou sei lá o quê. Então você puxa uma identificação, com essa identificação é verossímil que pelo fato de eu ser, digamos, mulher, eu defendo os interesses da mulher e seja uma honra para você votar numa mulher, né? E por aí vai. Então, é verossímil, você quer levar a pessoa a uma conclusão de que aquilo vai ser uma boa opção, no caso, em termos de política e de voto. Mas, em termos de produto, é a mesma coisa. Em termos de... claro que a técnica é diferente, mas no mundo do direito, o que você quer? Você quer provar que, por exemplo, o réu que você defende é inocente. Então, você leva o corpo de jurados ou o juiz a uma série de conclusões, a uma série de argumentos que vão levar a uma conclusão de que ele é inocente. Você vai, por exemplo, mostrar o réu e vai apelar para, por exemplo, né, típica situação de júri. Você faz com que um réu pareça extremamente frágil, chorando, que gere nas pessoas compaixão pela postura do réu. E aí você, mostrando essa fragilidade desse réu, com toda a comoção e o ar de injustiça em torno dele, você faz com que pareça verdade que ele é inocente. Pode ser que ele seja, mas pode ser que não. Pode ser que tudo aquilo seja uma atuação. Então, claro que eu estou dando exemplos simples para você entender, mas isso acontece em todo o discurso retórico, mesmo mais técnico, mesmo discurso que vai levar argumentos muito mais fortes do que esses que eu estou dando aqui. Ok? Muito bem. Então, sempre ele tem uma ordem, um pedido concreto determinado, ele é específico. Diferentemente do discurso poético, que ele muda a tua alma e deixa lá a coisa semeando na tua mente, até causar uma modificação na tua alma, que pode demorar muito tempo para acontecer. O discurso retórico, ele é incisivo, ele é específico, ele tem que ter uma conclusão. Ele diz: olha, portanto, vote em mim, portanto, compre o meu produto. Entende? Não deve dar margem a muitas interpretações, pois ele tem um propósito prático. Diferentemente do discurso poético, o discurso retórico é prático. Ele exige confiança ou simpatia pela pessoa do orador. Se o orador tem carisma, fica muito mais fácil de ele se tornar convincente naquilo que ele pretende discursar. O discurso retórico parte das convicções atuais do público, sejam elas verdadeiras ou falsas, procura levar a plateia a uma conclusão verossímil. Quanto à função desempenhada pela linguagem, se utiliza maiormente da função apelativa. Isso eu não vou explicar, vocês vão ver depois lá nas videoaulas sobre função apelativa. Muito bem. Discurso dialético. Terceiro tipo de discurso. Discurso dialético, ele tende a uma certeza máxima, mas não pode obtê-la. Parte-se do provável. Então, o discurso dialético, ele dá um passo além do retórico. Então, você tem primeiro o discurso das possibilidades, que é o poético, o discurso retórico, que é o da verossimilhança, e o discurso dialético, ele é algo muito mais elaborado que o discurso retórico. O discurso dialético, ele compara o desenvolvimento das consequências de várias das premissas prováveis, a fim de depurá-las na busca da verdade, também atendendo às regras de coerência lógica. Olha só, o discurso dialético, ele pega várias premissas que têm um certo grau de probabilidade,
Muitas dessas premissas podem ser até simplesmente verossímeis, as premissas podem ser do próprio discurso retórico. Por exemplo, um juiz. Um juiz, ele tem que fazer um discurso dialético. O grande objetivo do juiz é fazer discurso dialético. Então, quando um juiz, num processo, ele recebe a versão de um advogado, a versão de outro advogado, advogado do autor, advogado do réu, você tem ali um embate retórico. Cada um fundamentando, ele pode estar muito bem fundamentado, você sabe que no direito, tanto uma parte quanto a outra vai fundamentar com a doutrina, com a legislação, com a jurisprudência, e o juiz, ele tem como grande objetivo juntar e confrontar essas versões para dialeticamente chegar a um ponto final. E o juiz, nesse embate dialético que vai acontecer na cabeça dele, depois ele precisa fundamentar, colocar no papel, e o discurso que o juiz vai ter que colocar no papel precisa ser dialético. Então acontece uma dialética na cabeça do juiz, em que ele vai confrontando as versões retóricas, e ele constrói depois uma decisão, e na decisão dele ele vai ter que justificar dialeticamente, ele vai ter que colocar a confrontação de argumentos dos advogados, justificando com a jurisprudência, com a doutrina, como ele chegou a essa decisão. O discurso do juiz, ele se assemelha, portanto, ao discurso científico. Claro que no âmbito da retórica jurídica e da dialética jurídica. Mas o discurso científico, ele é também dialético, porque a verdadeira ciência exige esse embate dialético na cabeça do cientista e depois na justificativa de todo o raciocínio. O discurso dialético, ele pretende convencer por meios racionais, independentemente da vontade do ouvinte. É convencer, mas não convencer uma vontade a fazer alguma coisa. É convencer no sentido de justificar racionalmente, no sentido de conhecer mais do que convencer. É conhecer um assunto, chegar à melhor versão possível desse assunto com total honestidade. Isso é difícil. Como condição, o ouvinte precisa admitir a arbitragem da razão e a aceitação de certas premissas consensuais, confiança no próprio poder de raciocínio e nas premissas admitidas. Então, é a razão que vai ser o grande árbitro desse embate de ideias do discurso dialético. Depende, portanto, de um certo grau de cultura do ouvinte, bem como de sua honestidade intelectual. Tanto aquele que vai acompanhar um discurso dialético, quanto aquele que vai realizar um discurso dialético, ele precisa ser honesto intelectualmente. O que é honesto? Honestidade intelectual. Não sei se eu coloquei aqui. Não. Depois eu falo sobre essa citação. Mas honestidade intelectual é um conceito que o único que eu vi assim, explicar isso bem no Brasil foi o professor Olavo de Carvalho, nesse livro e em outros, e também nas suas aulas. Honestidade intelectual é você não fingir, isso eu já falei em aula antes, né? Não fingir que sabe aquilo que tu não sabe, e não fingir que tu não sabe aquilo que tu sabe. Vamos de novo. Honestidade intelectual é não fingir que tu sabe aquilo que tu não sabe, e não fingir que tu não sabe aquilo que tu sabe. Quantas vezes na vida tu viu desonestos intelectuais? Você pergunta para a pessoa assim: você sabe tal coisa? Você tem uma opinião sobre um assunto? E as pessoas geralmente dão opinião sobre qualquer assunto, né? Você pergunta: o que você acha sobre a situação do Mercosul e do Nicolás Maduro frente aos demais países da América Latina? Eu acho que o Nicolás Maduro é um presidente que foi eleito e aí começa a falar uma série de asneiras, dizendo que sabe, dando uma opinião, que segundo ele sabe, mas sobre aquilo que ele não sabe. Ele está falando, dizendo que sabe aquilo que ele não sabe. Ou seja, isso não é discurso dialético de jeito nenhum.
porque não tem honestidade intelectual. Segundo, fingir que não sabe aquilo que sabe. Como? A pessoa fala sobre a mesma realidade do Nicolás Maduro e ela sabe que o Nicolás Maduro é um ditador já há muito tempo, assim como o Hugo Chávez era, porque na categoria ditadura, autoritarismo ou totalitarismo, você sabe que tem que preencher certos requisitos para ser considerado uma ditadura. E para ser uma democracia, diferentemente, são outros requisitos. E você olha para o que está acontecendo na Venezuela, e aí, porque você gosta do que está acontecendo lá, porque você tem uma afinidade com o que está acontecendo lá, porque você é de esquerda, revolucionária, você diz que aquilo lá e chama aquilo de democracia, sabendo que não é, sabendo que é uma mentira. Então você finge que não sabe que aquilo é uma ditadura, finge que não sabe, mas sabe. Isso também é desonestidade intelectual. E está cheio de desonesto intelectual. Cheio, cheio, cheio. Todos os dias, vários opinadores, tanto no YouTube quanto no mundo acadêmico, são desonestos intelectualmente. E se dizem cientistas, se dizem estudiosos. A honestidade intelectual é um preço que você paga em nome da razão. A razão tem um preço. E por isso que a sua opinião tem que ser valorizada. A sua opinião não pode ser vulgarizada. Você não pode dar opinião sobre qualquer coisa. Evite dar opinião sobre aquilo que você não estudou. Diz o professor Olavo, faz um voto de pobreza em matéria de opinião pública. Só depois que tu estudar muito, começa a dar opinião. Fica a dica, hashtag. Muito bem. Parte de premissas, discurso dialético, podem ser incertas, mas são aceitas sob determinadas circunstâncias e por um público mais ou menos homogêneo e conhecedor do assunto. Isto é, parte de premissas prováveis. Esse é o discurso dialético. Quanto à função desempenhada pela linguagem, utiliza normalmente da função referencial. Isso aqui tu vai linkar com os outros vídeos que tu vai ver. Ok? Quanto às funções da linguagem. Analítico, o último discurso, lógica ou analítica. Parte de premissas evidentes, inquestionáveis, chega a conclusões absolutamente certas. O discurso analítico ele está no meio de todos os outros discursos, ele aparece em várias. A lógica é utilizada como uma espécie de argamassa de todo o discurso. Ela tem que estar ali unindo, concatenando ideias. Ok? Só que o discurso puramente lógico é o típico discurso das ciências exatas, da matemática. Eu já falei isso em aula. Quando eu digo 2 mais 2 é igual a 4, eu estou fazendo um discurso matemático. E eu digo, e a prova real de que 2 mais 2 é igual a 4 pode ser obtida com a subtração. 4 menos 2 igual a 2. E eu posso dizer, e esse mesmo valor dá-se quando eu tenho uma multiplicação de 2 vezes 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. E o quadrado tem 4 lados. Ai, que saco! Ok, agora tu vai falar de matemática? Não, eu estou apenas dando esses exemplos para falar do que é um discurso analítico, puramente analítico. Claro que eu estou dando exemplos muito simples. O discurso analítico ele pode ser extremamente complexo e extremamente, geralmente ele é difícil de ser acompanhado por pessoas das ciências humanas, coitados. A credibilidade depende de um ouvinte capaz de acompanhar um raciocínio lógico cerrado e da ciência da velocidade absoluta das premissas. Tu confia absolutamente nas premissas, tá? Por isso que os exemplos que eu dou são da matemática, que é onde efetivamente tu não tem dúvida alguma sobre as premissas. Procede num desenvolvimento rigoroso, segundo as leis formais do pensamento, a lógica silogística para alcançar conclusões absolutamente certas ou universalmente obrigantes. Ok? Quanto à função desempenhada pela linguagem, utiliza maiormente da função referencial. Vocês vão ver lá no outro vídeo. Beleza, pessoas? Acabou! Esta é a aula sobre teoria dos 4 discursos. Finito! Terminamos aqui. Vejo vocês nas próximas aulas. Na verdade, a hermenêutica era só essa. Acabou. Agora tu vai ver as outras aulas,
que eu selecionei ali, tu vai ler os outros vídeos e nos vemos de novo lá depois da minha cirurgia, acho que dia 12, 13, 14, por ali, naquela semana de setembro. Ok, pessoas? Está ali escrito também na aula o dia que eu volto, beleza? E como eu disse, se eu não voltar em vida, chore. Porque se tu não chorar, eu volto de qualquer maneira.